Olá, amantes da verdade. Que todos vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Jeová Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao quarto episódio da série Despedaçando Coraitas, o Circo dos Hereges. Nessa série já provamos que os firuletes coraitas da verdade são medíocres, deturpadores e caluniadores. Inclusive, aqui vale fazer um importante adendo. Em fevereiro de 2025, estando sob juramento no tribunal norueguês, o Firula afirmou que 99% das testemunhas de Jeová nunca ouvem falar sobre a desassociação antes do batismo. Isso não é piada. Sob juramento ele mentiu dizendo que as testemunhas de Jeová só são informadas e ensinadas sobre a desassociação depois do batismo, quando na verdade esse assunto consta nas perguntas para os batizandos no livro Organizados. Esse filho de Satanás quer ao máximo prejudicar as testemunhas na Noruega. Que Jeová o faça pagar caro por essa calúnia desprezível. Agora iremos provar que os coraitas são hereges ou sectários apóstatas. Sim, teremos que provar o óbvio, porque os coraitas estão usando o mesmo argumento que 99% dos apóstatas usam. Não somos apóstatas porque não abandonamos o Cristo, só abandonamos a homens. Dizem também que nós não sabemos o conceito de apostasia. Caro exterminador, quer comentar alguma coisa? As pessoas que no primeiro século negassem a autenticidade do corpo governante da época, que era chamado de anciãos em Jerusalém, e tentassem seguir a Cristo a seu bel prazer, dizendo: eu não abandonei a Cristo, eu só abandonei lá os apóstolos em Jerusalém, eu só abandonei essa organização aí desses chamados cristãos. Mas Cristo eu não abandonei, eu abandonei a homens, eu não estou seguindo mais a homens. Será que essa pessoa realmente estaria seguindo a Cristo? Ora, Cristo age por meio de seus representantes imperfeitos. São errantes? Sim, são errantes. E no momento que um cristão se rebelava contra aquele grupo, ele também se rebelava contra Cristo. Por mais que talvez ele pensasse na cabeça dele: não, eu não estou largando a Cristo, eu estou largando a um grupo. Não, meu amigo, já era. Se você largou esse grupo, o seu Jesus é imaginário. Assim, o foco desse episódio é ver o que de fato é apostasia e heresia na Bíblia. Depois desse último prego no caixão, já podemos marcar o enterro dessa seita pirata. Sabemos que apostasia é uma palavra bíblica que ocorre 2 vezes nas escrituras gregas cristãs. A melhor e mais completa definição do que é apostasia no sentido bíblico encontra-se no livro Estudo Perspicaz. Deixaremos o link da publicação na descrição para a vossa apreciação. O coraíta Che Guevara Barbaloira tece várias críticas à definição dada pelo CG e comete erros crassos ao fazer isso. O primeiro erro do coraíta é usar um dicionário de português para definir uma palavra grega. O dicionário de Aurélio define a apostasia como, abre aspas, separação ou deserção do corpo constituído, de uma instituição, de um partido, de uma corporação, ao qual se pertencia, fecha aspas. Então, a apostasia se refere ao ato de desvincular-se de uma religião. É verdade que a palavra portuguesa apostasia tem sua origem na palavra grega apostasia, mas isso não significa que a palavra portuguesa retém todos os significados da palavra grega. Veja o exemplo da palavra crise. Na imagem, podemos ver no dicionário Aurélio as várias definições da palavra portuguesa crise: fase difícil, momento perigoso, fase de dúvidas, etc. Ao dar um close na etimologia, percebemos que a palavra portuguesa crise deriva da palavra grega crisis. Qual a definição dessa palavra grega? Olhando no léxico de Strong, vemos que significa julgamento, decisão, sentença. Assim, podemos perceber que os significados e usos da palavra grega crisis nada tem a ver com os significados e usos da palavra portuguesa crise. Isso demonstra que, mesmo com uma relação etimológica, os significados podem divergir. Isso acontece com várias palavras, inclusive com apostasia. Para entendermos o que a Bíblia quer dizer ao falar sobre apostasia, precisamos recorrer aos dicionários de grego bíblico, e não os de português. Afinal, o Novo Testamento foi escrito em grego. E como os dicionários de grego definem apostasia? No Novo Testamento, há 2 palavras que estão diretamente relacionadas com apostasia. A primeira é o verbo afistemi. Do verbo afistemi se deriva o substantivo apostasia. O léxico BDAG define afistemi
como fazer alguém se mover de um ponto de referência, causar revolta, enganar, distanciar-se de alguma pessoa ou coisa, ir embora, retirar-se, afastar-se. O mesmo léxico define o substantivo apostasia da seguinte maneira: desafio ao sistema ou autoridade estabelecida, rebelião, abandono, quebra de fé. Abandono, afastamento e rebelião. Essas palavras podem ser usadas em contextos diversos. Em 2 Timóteo 2:19, afiste-me passa a ideia de se afastar da injustiça, por exemplo. Mas o escopo da nossa análise é apostasia no contexto religioso. Analisando os usos dessas duas palavras em todo o Novo Testamento, percebemos que a palavra apostasia no sentido religioso é usada primariamente para se referir a um desvio ou abandono da adoração verdadeira. As atitudes que indicam esse desvio foram mencionadas no primeiro vídeo da série, mas serão detalhadas daqui a pouco. É importante destacar que outras palavras gregas fazem parte do mesmo campo semântico de afistemi e apostasia. Outras palavras gregas também podem passar a ideia de rebelião, causar revolta, afastar-se, abandonar, desafiar a autoridade estabelecida, etc. Por isso é imperativo que também estudemos o uso dessas palavras no Novo Testamento. E faremos isso adiante. O segundo erro dos coraitas é dizer que apostasia nada tem a ver com ensinos. Dizem que heresia e apostasia não estão relacionadas e que ensinar doutrinas falsas não é uma forma de apostasia. A apostasia é uma atitude, não um ensino. Em outras palavras, apostasia é aquilo que se faz, não aquilo que se ensina. Espalhar intencionalmente ensinos contrários à verdade da Bíblia. Se alguém tem dúvidas sinceras sobre a verdade bíblica ensinada pelas testemunhas de Jeová, ele deve receber ajuda amorosa. Mas quando uma pessoa insiste em falar de ensinos falsos ou em espalhar esses ensinos de propósito, isso pode indicar que ela se tornou ou está se tornando apóstata. Isso que o corpo governante descreveu aqui não se encaixa em nenhum mundo possível na definição de apostasia. Isso aqui é heresia, é outra coisa. Só que o corpo governante não sabe a diferença entre apostasia e heresia. Vamos refutar essas falas estúpidas. Atos 21:21 contém uma das ocorrências de apostasia. Nesse texto podemos perceber que boatos falsos haviam se espalhado sobre os ensinos de Paulo. Tanto o verbo português ensinar, como também o verbo grego usado aqui, didasco, necessitam de um complemento. Quem ensina, ensina algo a alguém. Isso é básico. Segundo os rumores, a quem Paulo estava ensinando? A todos os judeus entre as nações. E segundo os rumores, o que Paulo estava ensinando? Uma apostasia contra Moisés. Aqui, apostasia é o objeto direto do verbo ensinar, tanto na gramática portuguesa como na grega. Apostasia é aquilo que se faz, não aquilo que se ensina. Não aquilo que se ensina. Não aquilo que se ensina. Assim, o martelo da palavra de Deus despedaça o argumento medíocre dos coraitas que apostasia não tem a ver com ensinos. As gramáticas das línguas portuguesa e grega provam uma relação entre ensinos e apostasia. Paulo foi falsamente acusado de ensinar uma apostasia. Logo, a apostasia tem sim a ver com aquilo que se ensina. Quais eram esses supostos ensinos apóstatas? O abandono da circuncisão e dos costumes solenes da lei mosaica. Para os judeus, esses eram ensinos apóstatas que fomentavam uma rebelião contra a lei mosaica. Uma acusação similar foi feita em Atos 24:5. Nesse texto, Paulo foi acusado de sectarismo ou heresia. Para os judeus, os ensinos de Paulo eram falsos e atiçavam sedições entre os judeus. Acusação idêntica ao texto de Atos 21:21. A palavra grega usada aqui é stasis. O léxico de Low e Naida lista várias palavras gregas incluídas no campo semântico da rebelião. Dentre elas, apostasia e stasis. Levantar-se em desafio aberto à autoridade, com a presumível intenção de derrubá-la ou agir em completa oposição às suas exigências. Rebelar-se contra, revoltar-se, envolver-se em insurreição, rebelião. Então, stasis e apostasia partilham dessa mesma definição. Não é à toa que uma palavra tem terminação derivada da outra. Stasia e stasis. Além disso, stasis e afistemi
são palavras irmãs. Ambas derivam da palavra grega ristemi. Assim, em Atos 24:5, é inegável a relação entre apostasia e heresia. Heresia é uma forma de apostasia. Para os judeus, Paulo não era apenas um sectário, era um apóstata. Mas claro que essa não era a opinião de Jeová. Vamos ver agora o que está envolvido em apostatar da fé cristã. Leamos 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O verbo grego traduzido como apostatar é afistemi, do qual deriva o substantivo apostasia. Segundo o apóstolo inspirado Paulo, como alguns iriam abandonar, se rebelar, apostatar da fé cristã? Por obedecer a ensinos falsos inspirados por demônios, como proibição de casamentos e a abstinência de alimentos. Assim, esses propagadores de falsos ensinos eram apóstatas, exatamente como o corpo governante afirma. Esse argumento ganha mais peso ao olharmos o Dicionário Teológico do Novo Testamento, o TDNT. Esse dicionário lista e dá a definição de 3 palavras relacionadas: afistemi, apostasia e dicostasia. Veja o que o dicionário diz. De acordo com 1 Timóteo 4:1, apostasia implica capitulação ou rendição às falsas crenças dos hereges. Assim, quem age de modo independente do canal designado e do arranjo teocrático e promove ensinos falsos na congregação, se torna um apóstata do cristianismo. Isso se aplica a qualquer indivíduo que faça parte da congregação, inclusive os que fazem parte da liderança. Raimundo Franzé é um exemplo claro que nenhum indivíduo é intocável. Saibam diferenciar membros da liderança como indivíduos e a liderança como grupo, como canal usado por Jeová no arranjo teocrático para dar esclarecimento espiritual no tempo devido. Isso será explorado no final do vídeo. Vamos ver mais ligações entre heresia ou promoção de seita com apostasia. Em sua segunda carta, Pedro deu alertas contra falsos instrutores promotores de seitas destrutivas. Ele disse que esses sectários negam o Cristo. De que forma eles negam o Cristo? O verbo grego traduzido como negar é arneomai. O léxico de Tyre diz que negar Deus e Cristo é usado para aqueles que, por nutrirem e disseminarem opiniões perniciosas e imoralidade, são considerados apostatados de Deus e Cristo. Daí ele cita como exemplo os textos de Pedro e de Judas que descrevem o comportamento de falsos instrutores sectários. Então, propagar heresias é uma forma de negar o Cristo. É um comportamento apóstata. Agora vamos ver definições de outras palavras gregas que compartilham do mesmo campo semântico de apostasia. Vamos analisar as palavras parapipto, astokel e apostrefo. O léxico BDAG define parapipto como deixar de cumprir um compromisso, afastar-se e cometer apostasia. Astokel é definido como desviar-se, afastando-se dos padrões morais ou espirituais. Errar, falhar, desviar-se, afastar-se. E apostrefo é definido como afastar algo de algo, desviar-se, causar mudança na crença ou comportamento, enganar. Desviar-se e mudar de crença se encaixa no conceito de apostasia, conforme vimos. Além disso, algo chama a atenção na definição enganar. O léxico cita como exemplo o texto de Lucas 23:14. Nesse texto, apostrefo foi traduzido como enganar o povo, incitando-o à revolta. Percebemos que as 3 palavras partilham de algumas das definições de afistemi. A ideia de se afastar, desviar. É assim que um verdadeiro apologista busca entender o que é apostasia. Vendo nos dicionários de grego bíblico os significados e usos de várias palavras que têm a ver com apostasia. Essas palavras são usadas nesses textos com o sentido de se desviar da verdade, principalmente por causa de ensinos falsos. Para não nos delongarmos, vamos ver apenas um exemplo. Em 2 Timóteo 2:17 e 18, Paulo fala sobre Himeneu e Fileto. Eles eram promotores de seita. Negavam o ensino da ressurreição literal futura, uma doutrina fundamental da uma só fé cristã. Paulo diz que eles se desviaram da fé usando a palavra astokel.
Assim fica claro que o comportamento de Himeneu e Fileto não se enquadrava apenas em heresia. Esse desvio de fé também é apostasia. E isso é até lógico. Efésios 4:5 nos diz que há uma só fé. O verdadeiro cristianismo é uma só fé. Quando um indivíduo passa a propagar ensinos falsos, ele automaticamente está abandonando ou se desviando da uma só fé cristã e criando uma fé paralela. Isso é apostasia. Assim, ao fazer toda essa análise, fica evidente que o corpo governante está completamente certo. Os medíocres coraitas disseram que o CG confunde heresia com apostasia. Mas essa análise provou que heresia é uma forma de apostasia. Quem age de modo independente do arranjo teocrático de Jeová e propaga ensinos falsos, introduzindo seitas destrutivas, está se desviando ou apostatando da fé cristã. O terceiro erro dos coraitas é criticar o CG quando este diz que causar divisões pode ser uma forma de apostasia. Causar divisões, promover seitas, envolve agir de propósito para acabar com a união da congregação ou enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Isso pode ser a apostasia ou levar a ela. Pois bem, então isso aqui não tem nenhuma relação, em nenhum mundo possível, com o sentido da palavra apostasia. Conforme vimos, o CG diz que agir de propósito para acabar com a união da congregação, causando divisões, é uma forma de apostasia. A base bíblica citada pelo CG é Romanos 16:17, que diz: Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. A palavra grega que foi traduzida como divisões é dicostasia. Há uma ligação linguística entre dicostasia, afistemi e apostasia. Dicostasia e apostasia possuem a mesma terminação que vem de stasis, que significa rebelião. Dicostasia é derivada diretamente de stasis e apostasia de afistemi. E tanto afistemi como stasis são derivadas da mesma palavra, ristemi. Assim, dicostasia faz parte do mesmo campo semântico de apostasia. Não é à toa que o dicionário TDNT dá a definição das três palavras juntas. Afistemi, apostasia e dicostasia. Veja o que o dicionário fala. No Novo Testamento, dicostasia significa desunião objetiva na comunidade. Exatamente o que o corpo governante disse. Desunião proposital dentro da congregação. Logo, causar propositadamente divisões na congregação é uma atitude apóstata. Judas confirma isso em Judas 19. Esses são os que causam divisões, homens que agem como animais, sem espiritualidade. Causar divisões faz parte do modus operandi dos apóstatas sectários. Logo, o corpo governante está absolutamente certo. Agora, o ponto alto da refutação. Uma das formas de causar divisão é agindo de propósito para enfraquecer a confiança dos irmãos na organização de Jeová. Um exemplo disso seria militar contra a liderança na internet e fomentar rebeliões tentando destituí-la. Agindo como um revolucionário teológico, ao invés de confiar no arranjo teocrático. Classificar isso como apostasia tem total base bíblica. O próprio coraíta afirma algo fenomenal. Só que esse sistema, que se a gente desafiar, que se a gente negar, que se a gente abandonar, a gente se torna apóstata, esse sistema é o sistema teológico de Jeová. Se nos rebelarmos contra o sistema teológico de Jeová, nos tornamos apóstatas. Mas qual é o sistema teológico que Jeová usa para orientar seu povo? Ao longo da história, Jeová sempre usou humanos imperfeitos e errantes como canal para instruir seu povo. Na época da lei, Jeová usou Moisés e Arão como um canal para orientar toda a nação. Na época dos reis, ele usou reis, profetas e sacerdotes. Na congregação cristã, as coisas eram iguais. Jeová usava os apóstolos e os profetas como canal. Podemos ver isso no caso de Atos 15. As congregações não eram independentes para determinar doutrinas, nem faziam enquetes. O próprio Jesus direcionou para que o assunto da circuncisão fosse decidido pelo corpo governante em Jerusalém. Outro exemplo é o esclarecimento espiritual sobre o segredo sagrado. Não houve debates ou enquetes entre várias congregações. Segundo o apóstolo e profeta Paulo,
O entendimento do segredo sagrado foi revelado aos apóstolos e profetas, e estes, por sua vez, repassaram o entendimento para toda a congregação. Curiosamente, Paulo chamou esse processo de mordomia ou administração. Comparou esse processo com o trabalho de um mordomo. Curiosa escolha de palavras. Em Lucas 12 e Mateus 24, ao falar sobre o período da sua presença e vinda, Jesus falou sobre um mordomo fiel que alimenta os assistentes do amo. Será isso uma coincidência? Claro que não. O funcionamento da congregação cristã hoje deve seguir o mesmo padrão teocrático que Jeová sempre usou. No primeiro século, Jeová guiava o canal por duas formas: inspiração e orientação. Como os dons espirituais acabaram, Jeová usa apenas a orientação atualmente. Jeová orienta o canal e este, por sua vez, repassa para a congregação. Agora considere um raciocínio interessante. Todo cristão é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, para ser batizado, um cristão precisa reconhecer as formas que Jeová usa seu Espírito. Precisa reconhecer a atuação desse Espírito. E qual é uma das formas de atuação do Espírito? Atos 20 e 28 responde: Jeová e Jesus usam o Espírito Santo para designar os que exercem a liderança. Isso envolve tanto o corpo de anciãos local, bem como o mundial, o corpo governante. Para os coraitas, para provar que foi designado por Deus, um homem precisa demonstrar sinais miraculosos. Mas na palavra de Deus, vemos quais são as qualificações para que um homem seja designado ancião pelo Espírito Santo. Realizar milagres não está na lista. Inspirado pelo Espírito, Paulo diz que devemos ser obedientes e submissos a esses homens. O comentário bíblico de Jamison Folse Brown mostra que essa obediência inclui os casos onde não concordamos com a orientação. A autoridade deles foi estabelecida por Jeová. É a ele que a liderança vai prestar contas. Assim, concluímos que o sistema de Jeová envolve usar homens imperfeitos para tomar a liderança nas congregações. A autoridade deles foi estabelecida por Jeová. Logo, rejeitar a autoridade estabelecida por Jeová é apostasia. Isso ocorreu no primeiro século. Tanto Pedro como Judas deixaram claro que sectários apóstatas desprezam a autoridade e falam mal dos gloriosos, no caso, os que exercem a liderança na congregação. Eles são desrespeitosos, dirigem um discurso ofensivo, injurioso e calunioso contra os irmãos da liderança. Assim, uma das características dos apóstatas é que eles desprezam e falam mal do canal designado por Deus. E para aqueles medíocres que dizem que não podemos comparar a liderança com Moisés, Judas 11 é como um tapa na cara. Judas comparou os sectários apóstatas com Corá. Corá não abandonou a fé israelita. Será que o que Corá fez se enquadra no conceito de apostasia? A palavra que Judas usou aqui foi antilogia. Vamos ver a definição dessa palavra. A terceira definição do léxico analítico de Friberg diz: desafio à autoridade, rebelião, hostilidade. Percebemos assim que essa palavra possui alguns dos mesmos significados de apostasia, a ideia de rebelião e desafio à autoridade estabelecida. Já o léxico de Low e Naida define antilogia como rebelião contra a autoridade, com foco especial na oposição verbal. Rebelião, forte oposição, desafio. Definição praticamente idêntica à de apostasia. A diferença é que antilogia foca mais na oposição verbal, como foi o caso de Corá. Então, com base bíblica, podemos dizer que Corá apostatou quando se rebelou contra Moisés, e essa não é a única vez onde sectários apóstatas são comparados a Corá. Paulo rebateu a apostasia de Himeneu e companhia, citando as palavras de Números 16:5. Assim, Paulo fez uma equivalência entre Himeneu e Alexandre, com Corá e companhia. Himeneu e Alexandre se rebelaram contra o canal designado por Deus e espalharam doutrinas falsas. Agiram como Corá. Isso é apostasia. Bom, a que conclusão chegamos ao analisar tudo isso? Vimos nos dicionários que a definição de apostasia é desafio ao sistema ou autoridade estabelecida. Portanto, é evidente que fomentar uma rebelião contra a liderança designada da congregação se enquadra na definição de apostasia.
Os coraitas tentam justificar seu comportamento rebelde contra a liderança com argumentos estúpidos. Vamos despedaçá-los. Quarto erro. Elias e outros profetas se rebelaram contra a liderança e não eram apóstatas. Veja os exemplos de Elias, Jeremias e outros servos de Deus do passado. Elias se rebelou contra a liderança do povo de Deus por justa causa. O mesmo ocorreu com Jeremias. Será que Elias era culpado de apostasia? É claro que não. Como são medíocres em conhecimento bíblico, os coraitas não sabem que os profetas faziam parte da liderança do povo de Jeová. A liderança não era formada apenas pelos reis. Os reis sentavam no trono de Jeová, mas eram os profetas que eram os porta-vozes de Deus na terra. Inclusive, muitos reis apostataram justamente por se rebelar contra as orientações dos profetas. Assim, esse argumento é um tiro no pé dos coraitas. Quinto erro. Se a rebelião contra a liderança é apostasia, Russell era apóstata. O irmão Russell era membro da igreja presbiteriana. Ele desafiou o sistema e a autoridade estabelecida da igreja presbiteriana, porque segundo a sua definição ele era apóstata. Meu Deus! Desde quando a liderança da igreja presbiteriana foi designada por Deus, essas nunca foram igrejas verdadeiramente cristãs. Nas palavras do próprio Russell, a igreja original e única estabelecida ou reconhecida pelos apóstolos é a nossa igreja. O romanismo foi uma apostasia de nossa igreja, assim como todas as outras seitas. O catolicismo e todas as outras seitas cristãs são uma apostasia do verdadeiro cristianismo. Sair delas não é apostasia. Isso é óbvio. Agora, rebelar-se contra o verdadeiro cristianismo, sim. Totalmente sem pé nem cabeça, o argumento coraíta. Sexto erro. Paulo autorizou a rebelião contra a liderança. Então o fato de que o apóstolo Paulo se referiu a tais pessoas ali como superfinos apóstolos mostra que esses apóstolos, falsos apóstolos, eram líderes na congregação. E Paulo estava incentivando a congregação em Corinto a se revoltar contra esses apóstolos, a parar de tolerá-los. Ou seja, Paulo estava incitando que os coríntios deviam se rebelar contra os falsos instrutores. Outra prova do grande desconhecimento dessa gente. O próprio Paulo fundou a congregação em Corinto e ele mesmo designava anciãos. Você acha mesmo que Paulo ia designar como ancião alguém que não aceitava o apostolado dele? Pelo amor de Deus, não seja estúpido. Os superfinos apóstolos não faziam parte da liderança designada. Eles provavelmente eram supostos eruditos ou ex-fariseus que tinham um certo prestígio. Não faziam parte da liderança designada pelo Espírito Santo. Outro tiro no pé do Barba-Loira. Ele usa um exemplo que se encaixa perfeitamente nele e nos demais coraitas. Os superfinos apóstolos rejeitavam a liderança designada e contrariavam seus ensinos por se acharem mais capazes e eruditos. Provavelmente, eles faziam parte da minoria que supostamente não obedeceu à ordem de Paulo sobre cessar a convivência com o fornicador de Corinto. Por causa de tudo isso, Paulo disse que esses homens deviam ser rejeitados. Paulo dá a entender que iria remover esses homens da congregação em 2 Coríntios 13. Então, algo que os medíocres não entendem é que a apostasia inclui a rebelião contra a liderança designada, tipo o que Aitofel e Absalão fizeram. Ao invés de confiarem em Jeová, eles quiseram remover Davi da liderança à força. Mas essa não era a vontade de Jeová. Por isso, esses rebeldes falharam miseravelmente e morreram. Os revolucionários de hoje terão o mesmo fim se não se arrependerem. Jeová não abençoa rebeliões assim. Mas, e se a liderança designada atual se corromper e apostatar? O que fazer? Esse é o 7º ponto da nossa refutação. Os coraitas e simpatizantes dizem que a organização e sua liderança se corromperam ou apostataram e não têm mais a bênção de Jeová. Daí eles raciocinam da seguinte maneira. Na época dos israelitas, a adoração pura foi corrompida, inclusive por membros da liderança. Depois da morte dos apóstolos, a adoração pura também foi corrompida. Assim, nossa rebelião está justificada, pois o mesmo aconteceu hoje. Será que esse raciocínio é válido? Vejamos. Na época dos israelitas, de fato houve uma corrupção da adoração pura, inclusive da parte de reis, que faziam parte da liderança. Mas Jeová não deixou seu povo sem orientação. Profetas leais continuavam agindo como canal para a orientação dos leais. Ao rejeitar as orientações,
os infiéis foram para o exílio em Babilônia. No primeiro século, os apóstolos serviam como canal e como restrição. Mas após a morte deles, a apostasia se espalhou, a adoração pura foi corrompida e deu-se início ao cativeiro espiritual em Babilônia, a Grande. Será que nos nossos dias o mesmo pode acontecer? Pode a adoração pura ser corrompida de modo generalizado? Não. Isso é impossível, segundo as profecias bíblicas de restauração espiritual. As profecias bíblicas deixam claro que nos nossos dias a adoração pura é incorruptível. Veja o que diz Isaías 2:2. Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. Isaías predisse que a adoração pura ficaria firmemente estabelecida nos últimos dias. Sabemos que esses últimos dias começaram em 1914. Em algum momento após 1914, a adoração pura seria restaurada. A palavra hebraica usada aqui é a mesma de Isaías 45:18, onde o profeta diz que Jeová estabeleceu a terra firmemente. Então, assim como a terra jamais seria destruída por ter sido firmemente estabelecida, a adoração pura que seria restaurada nos últimos dias jamais deixaria de existir. Jamais seria corrompida de novo pelo povo de Jeová ou pelos que exercem liderança. À luz dessa e de outras profecias bíblicas, vemos claramente que em 1919, durante os últimos dias, a adoração pura foi restaurada de uma vez por todas. Ela jamais será corrompida. Desde 1919, as crescentes pureza espiritual e moral, a pregação das boas novas a nível mundial e a união existente entre as testemunhas de Jeová provam que elas são a organização de Deus na terra. Somente elas adoram a Jeová de modo puro. Considere também a profecia encontrada em Sofonias 3:9 e 11. Naquele tempo mudarei a língua dos povos para uma língua pura, para que todos eles possam invocar o nome de Jeová, a fim de servi-lo ombro a ombro. Naquele dia você não será envergonhada por causa de todos os seus atos de rebeldia contra mim, porque removerei do seu meio os orgulhosos arrogantes, e você nunca mais será arrogante no meu santo monte. Jeová jurou que depois da adoração pura ter sido restaurada, nunca mais haveria uma rebelião ou apostasia generalizada. Uma corrupção da adoração pura nunca mais aconteceria. Isso não se cumpriu nos dias de Israel, nem nos dias dos apóstolos. Essa profecia se cumpre em nossos dias. Podem ocorrer apostasias individuais, inclusive de indivíduos que fazem parte da liderança, como foi o caso do Raimundo Franzé. Mas uma apostasia do povo e da liderança como um todo, isso não é possível segundo as profecias bíblicas de restauração. Ezequiel 20:38 traz uma profecia semelhante. Algumas profecias de restauração espiritual falam exclusivamente sobre a liderança que Deus usaria. Jeremias 3:15 diz: Vou dar-lhes pastores que hajam de acordo com a minha vontade, e eles os alimentarão com conhecimento e entendimento. Nem adianta dizer que aqui é comidinha literal. O alimento aqui é espiritual. A nível local, os membros da congregação são ensinados pelos pastores ou anciãos. A nível mundial, pelo corpo central de anciãos, como disse Rutherford, pelo corpo governante. Agora, uma das profecias de restauração mais interessantes é a das duas testemunhas de Apocalipse 11. O pano de fundo do livro de Apocalipse é o dia do Senhor, que teve início em 1914. Apocalipse 11:3 fala de duas testemunhas que profetizariam por 1260 dias, morrem e 3 dias e meio depois são ressuscitadas. Quem são essas duas testemunhas? Bom, elas são simbolizadas pelo governador Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué. Também possuem semelhanças com Moisés e Elias. O que esses homens têm em comum? Foram homens designados por Deus para exercer liderança entre o povo. Faziam parte do canal usado por Deus. Tendo findado o cativeiro babilônico, Zorobabel e Josué foram usados por Jeová na restauração da adoração pura. Assim, essa profecia deve se referir aos cristãos ungidos que exerciam a liderança no povo de Deus
no início da presença de Cristo, que foram simbolicamente ressuscitados quando foram libertos da prisão em 1919. Deu-se fim ao cativeiro em Babilônia a Grande, e a partir daí, esses homens trabalharam duro na restauração da adoração pura, assim como Zorobabel e Josué. Essa profecia mostra que haveria uma liderança designada com a aprovação de Deus. A isso somamos a ilustração do escravo fiel. Entendemos que essa liderança, simbolizada por Zorobabel, foi designada como escravo fiel e prudente por Cristo. Isso nos faz lembrar de Ciro. Jesus Cristo foi tipificado por Ciro. Esse é o entendimento atual do CG, pois é um tipo claramente identificado na Bíblia. E Ciro designou Zorobabel como governador para reconstruir o templo e restaurar a adoração pura a Jeová. Será tudo isso uma mera coincidência? Deixamos essa reflexão com você e incentivamos que pesquise mais sobre as profecias de restauração. Assim, podemos ter total confiança que Jeová e Jesus não vão deixar o povo de Jeová e sua liderança se corromperem nos nossos dias. Isso não significa que a liderança não possa cometer erros. Ao longo da história, os que exerciam a liderança no povo de Deus cometeram erros. Davi, por exemplo, merecia ter morrido pelo que fez. Mas ninguém estava autorizado a alterar o arranjo teocrático. Jeová agia no momento certo e no devido grau para corrigir tais erros. O profeta Natã deu orientações que não estavam de acordo com a vontade de Jeová. Por isso, Jeová o corrigiu e ele teve que dar uma nova orientação contrariando a anterior. Isso deslegitima o cargo dele de profeta? Claro que não. No primeiro século, o CG orientou Paulo a fazer algo que não era necessário para os cristãos: se purificar no templo. Isso resultou em Paulo ser preso, espancado e quase morto. Pessoas sem fé em Jeová com certeza fariam um motim para destituir a liderança de Jerusalém. Mas Paulo não fez isso. Na verdade, pouco depois ele escreveu uma carta dizendo para todos os cristãos serem obedientes e submissos aos que governavam as congregações. A liderança moderna também já cometeu erros. Mas esses erros de entendimento não chegam nem perto dos erros da liderança passada, que inclusive merecia a morte, e que ainda assim Jeová perdoou. Esses erros não corrompem a adoração pura. Lembrem-se, apenas Jeová e Jesus sabem o que, como e quando algo precisa ser corrigido. A mudança vem de Jeová através do canal designado por ele, não por um bando de especuladores medíocres. Às vezes pode parecer que a correção está demorando, mas lembre-se que o assunto da circuncisão demorou 13 anos para ser corrigido. Não adianta apressar as coisas. Imaginem um homem dizendo que os servos de Deus não precisam guardar o sábado, ser circuncidados e evitar carne de porco, e que aqueles que têm mais de uma esposa devem ser removidos da congregação. Se ele fala isso na congregação cristã, sem problemas. Mas se esse mesmo homem vivesse na época da lei mosaica e ensinasse a mesma coisa, o que aconteceria com ele? Provavelmente seria removido da congregação de Israel. Então, cuidado com o anacronismo. Mesmo que eu defenda coisas certas, propagar isso na hora errada não é correto. Exterminador, estou certo? Raciocina comigo, nós temos quase 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo inteiro. Você realmente acha que não vai haver diferenças de pensamentos? Com certeza vai haver e há, de fato, diferenças de pensamentos. No entanto, nós não podemos confundir pensar diferente, entender algo de forma diferente, com pregar algo diferente. Eu posso pensar algo diferente, mas eu não posso pregar isso causando divisões na congregação, porque isso é antibíblico. Ainda que eu tenha razão no ponto específico. Ainda que eu tenha razão no ponto específico. Ainda que eu tenha razão no ponto específico, porque isso é antibíblico. As mudanças virão por meio do canal designado por Jeová no tempo certo. Os medíocres coraitas não têm coragem nem a capacidade de refutar nenhum dos argumentos apresentados nessa série. A credibilidade deles foi para o ralo. Por isso, a única saída é tentar o desvio de foco. Numa tentativa desesperada de manter viva sua seita, eles têm dito que eles e o Firula acertaram entendimentos antes do CG e que o CG tem concordado com apóstatas. Esse argumento risível nos fez lembrar de um personagem bíblico que de fato concordou com apóstatas: Paulo. Em 1 Coríntios 3,19, Paulo citou e concordou com as palavras de Elifaz em Jó 5,13. E detalhe, Elifaz falou isso estando inspirado por um demônio. Isso é algum demérito para Paulo?
Não! Isso significa que Elifaz estava certo em tudo o que disse e que ele tinha a aprovação de Jeová? Também não. Satanás mistura verdades com mentiras para enganar os imbecilizados. Assim, uma pessoa pode estar certa sobre algo mesmo que esteja sob a influência direta de demônios. Os argumentos de Elifaz como um todo mostram que ele era um apóstata que não tinha a aprovação de Jeová. O mesmo pode ser dito sobre Firula e os coraitas. Essa série mostrou quem eles são como um todo. São caluniadores medíocres filhos de Satanás. Eles não têm a aprovação de Jeová. E não é a primeira vez que apóstatas usam esse argumento. Em 1952, a organização refutou oficialmente afirmações semelhantes. Alguns dos especuladores são mais rebeldes que outros, desacordando de modo dogmático com as provisões do escravo discreto e exaltando-se acima do canal estabelecido pelo Senhor. Arguem que a organização teocrática nem sempre teve razão, e que uma vez tiveram ideias que a organização rejeitou, mas agora ensina, e destarte dão a entender que suas teorias presentes também serão aceitas um dia. Jamais mencionam as numerosas especulações que propuseram no passado que nunca foram adotadas. Isso estragaria sua campanha para impor suas atuais ideias. Seu egoísmo os cega de modo que não veem que a organização teocrática visível nunca pretendeu ser infalível, mas sabe que a mensagem será continuamente purificada pela eliminação das ideias errôneas. Espera que as novas verdades se tornem mais manifestas ao passo que se cumpram mais profecias, que a luz brilhará gradualmente cada vez mais até o dia perfeito, e os esclarecimentos virão por meio do escravo discreto e não por meio de especuladores que exaltam a si próprios. É um processo contínuo, porque o escravo deve continuar a dar-lhe sua medida de abastecimento de víveres no devido tempo. Sem dúvida, alguns têm ideias que só são publicadas mais tarde. Fazê-lo mais cedo talvez fosse prematuro, não no devido tempo. Esperai no Senhor. Mas quer especulem de modo rebelde ou só sem refletir, podem causar dano. Incorrem no risco de se tornar inchados com o conceito de importância, ou de fazer os fracos tropeçar na fé. Podem impedir a unicidade de espírito e evitar que todos vejam com os mesmos olhos. Eles dirigem a atenção à criatura antes que ao Criador e sua organização visível. As suas especulações infundadas podem espalhar-se, levantar perguntas e dúvidas, e perigar a unidade de ação. As pessoas teocráticas evitarão tais especulações e especuladores. Beberão profundamente das águas da verdade. Não as sujarão com orgulhosas opiniões e especulações pessoais. Bebendo todos da mesma água da verdade, todos verão com os mesmos olhos, trabalharão ombro a ombro e marcharão juntos ao novo mundo, todos mantendo o mesmo passo que o escravo fiel e discreto. É claro que a organização de Jeová também comete erros. Eu não sou cego, eu sei bem disso. E talvez você se pergunte, por que é que você não lança críticas aos erros que você sabe que a organização de Jeová comete? Pelo simples fato de que eu não falo mal da minha família para os outros. O que você pensaria de alguém que fala mal do cônjuge ou dos filhos na internet? Essa organização, embora imperfeita e errante, é minha família. Eu não falo mal da minha família para os outros. Roupa suja se lava em casa. Ademais, se eu fosse falar mal dos defeitos da organização e das pessoas, eu sempre teria algo para criticar, pois sempre haverá erros. Eu prefiro dedicar meu tempo para edificar os outros, em vez de criticar. Portanto, irmãos e amigos, continuem confiando em Jeová, no Cristo e no arranjo teocrático. Tema a Jeová, e não se envolva com dissidentes ou aqueles que estão a favor de uma mudança. O julgamento deles será muito pesado. Não permita que a apostasia abale sua fé. Se tiver dúvidas, peça a ajuda de Jeová. Recorra ao martelo da Bíblia para despedaçar todos os falsos argumentos dos rochedos apóstatas. Dessa forma, você não estará entre aqueles que retrocedem para a destruição, mas entre aqueles que têm fé para preservar a vida. Esperamos que essa série tenha fortalecido sua fé e, quem sabe, levar os sectários ao arrependimento, se ainda for possível. Depois de dar vários alertas contra a apostasia de seus dias, Judas finalizou sua carta com palavras belíssimas. E vamos terminar essa série citando essas palavras. Aquele que é capaz de proteger vocês
para que não tropecem e de fazê-los ficar de pé, sem defeito, à vista da sua glória, com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade desde toda a eternidade, agora e por toda a eternidade. Amém.